sente uma falta e sente uma saudade de estar com os irmãos e também de ouvir, né, os irmãos. Mas é sempre um privilégio nós estarmos na casa de Deus. Mas o melhor é saber que o nosso Deus é onisciente, que o nosso Deus é onipresente. Então, as barreiras locais não impedem Ele de agir. E as barreiras locais não impedem Ele de se manifestar e não impedem Ele de se conectar conosco e de nos conectar uns com os outros. Por isso, nessa noite, que você seja abraçado pelos braços de amor do Pai. Que você seja tocado aí na sua casa, onde você estiver. Que você seja tocado pelo amor daquele que entregou o seu melhor por nós, que enviou o seu Filho precioso por amor de nós. E hoje nós temos esse tempo tão maravilhoso com o Pai, e nós queremos ouvir a voz do Pai falando ao nosso coração. Nós já adoramos, nós já louvamos, mas nós queremos mais. Quando nós oferecemos o culto para o Senhor, Ele é tão generoso, Ele é tão gracioso, que Ele nos devolve muito além do que nós entregamos, não é verdade? Então nós queremos receber do Senhor nessa noite e perder para Ele tudo também que Ele quer tirar de nós. Nós queremos viver tudo que Ele tem para nós nessa noite. Então vamos orar ao Senhor nessa hora, vamos nos colocar à disposição dEle, com os nossos corações abertos para ouvir a sua voz nessa noite. Pai, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque só o Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Só o Senhor é merecedor de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. E é por isso que nós nos colocamos diante, Senhor, de Ti nesta hora. Estamos continuamente na Sua presença, mas sabemos que há um momento, Senhor, na nossa vida em que nós decidimos conscientemente, Senhor, caminhar contigo, conscientemente andar sabendo que o Senhor está conosco, conscientemente andando, Senhor, submissos ao Senhor, submissos à Sua vontade. Por isso nós abrimos os nossos corações para Ti, abrimos os nossos ouvidos para ouvir a Sua voz. Nessa hora nós queremos Te pedir que o Senhor envie os Teus querubins, aqueles que guardam o lugar de ouvir a Sua voz. Aonde nós estivermos, nas casas, nos automóveis, nos ambientes de trabalho, nos escritórios, que o Senhor envie agora os Teus querubins, que nada nos impeça de ouvir a Sua voz nessa noite. E nós queremos Te pedir, transforma-nos. Transforma-nos à imagem de Cristo Jesus. Nós não queremos encerrar essa noite do mesmo jeito que nós iniciamos esse dia, mas nós queremos ser transformados pela Sua glória, sermos transformados pelo Seu poder. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em João 8. E a palavra é tão preciosa. O Max Lucado, que é um escritor muito famoso, em um dos livros dele, ele diz que nós devemos olhar para a Bíblia e nós devemos nos identificar com as personagens bíblicas. E em um dos seus livros ele diz: quem é você na Bíblia? Que personagem que é você na Bíblia? E eu fiquei pensando muito nisso por muitos anos, por muito tempo. E eu penso que eu sou Maria, a irmã de Marta, aquela que escolheu ficar aos pés de Jesus, escolheu ouvir o que Jesus tinha para dizer. E eu gosto muito de olhar para Jesus. Eu gosto muito de olhar nos olhos de Jesus, de ouvir como Jesus falava, de ouvir como Jesus ensinava, de ouvir como Jesus se movia, se manifestava, a sua forma de agir. Porque do mesmo jeito, nós acabamos de cantar isso, do mesmo jeito que Ele fez outrora, Ele faz conosco também. Então nessa noite nós vamos olhar para Jesus. E o convite que Jesus nos faz nessa noite, se eu fosse nomear essa ministração, seria que Ele nos chama
para um outro nível com o Pai. Ele nos chama para um outro lugar com o Pai. E João 8, a partir do verso 14, diz assim: respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde eu venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: porventura, quererá matar-se a si mesmo, pois diz, para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. E no versículo 31 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são filhos de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse-lhe Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Então protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente,
fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. É importante nós lermos todos esses versos, porque nesse momento muitas coisas estão acontecendo aqui. Eu gosto muito de meditar no que João fala. E no capítulo 6, depois de Jesus já ter feito grandes e poderosos milagres, depois do povo ver Jesus multiplicando o pão, saciando a fome deles, eles estavam dizendo: faz de novo, multiplica de novo, nós queremos pão, nós queremos mais. E no capítulo 6, Jesus diz para aquele povo: vocês precisam passar para um outro nível. Vocês já viram os meus milagres. Agora eu quero convidar vocês para um outro nível. E Jesus diz para a multidão que o seguia, Jesus diz: agora vocês devem entender que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Agora comam de mim, se alimentem de quem eu sou, porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. E nós vemos na palavra do Senhor, lá no capítulo 6, de repente aquela multidão olhando e ouvindo Jesus dizer essas coisas, e eles dizem assim: essa mensagem é dura demais, essa mensagem é pesada demais, é difícil demais, como a gente pode suportar? Quem é que pode suportar? E nesse momento nós vemos uma parte dessas pessoas se separarem e voltarem atrás, não seguirem mais adiante com Jesus. Jesus vira para os seus discípulos e diz para eles: e vocês? Também vão embora? Vocês também vão desistir? E é quando os discípulos olham para Jesus e eles assumem a decisão de entrar num outro nível, porque eles dizem assim: para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eles já estão comendo de quem Jesus é, eles já estão se alimentando daquela palavra de vida, daquele que é a palavra viva que desceu do céu. Então eles querem ir além, eles querem avançar. E no capítulo 7, a palavra nos fala que Jesus, ele já está sendo perseguido, as pessoas já estão tentando matá-lo, mas não é chegada a hora dele. Mas os questionamentos, as dúvidas, existe uma parte do povo judeu que acredita que Jesus é quem ele diz ser, e outra parte que diz: não, ele é um homem qualquer, de onde ele vem. Mas no capítulo 8, que nós lemos agora, no início dele, nós vemos aquela mulher pega em adultério, sendo levada até Jesus, e Jesus sendo testado pelos fariseus, ali tomando aquela decisão tão extraordinária, e perguntando: tudo bem, se alguém de vocês não tem pecado, atira a primeira pedra, é fácil de resolver. E a palavra nos fala que ninguém tem coragem de atirar a pedra. Por quê? Porque todos reconheciam diante da santidade de Jesus, diante de quem ele era, 100% homem, 100% Deus, reconheciam que todos tinham pecado. E aí neste contexto, nós vemos judeus crendo em Jesus. Se você ler esse capítulo todo, você vai ver que essa multidão para quem Jesus fala agora são judeus que decidiram crer em Jesus. Mas Jesus é tão incrível, é tão maravilhoso, que ele não apenas contesta a cultura daquela sociedade, mas ele vem estabelecer a verdade das escrituras. Então ele fala: a lei de vocês, ela fala para que haja o testemunho de dois, para que algo se fundamente como verdade. Tudo que eu digo é verdade, e eu testemunho em duas pessoas, porque sou eu que testemunho e o Pai que vive em mim testemunha comigo. E aquilo causa um alvoroço, porque eles não entendem quem Jesus é. E aí mora a nossa grande questão nessa noite. Quando Jesus convida aqueles homens, convida aquelas mulheres que certamente estavam ouvindo ali Jesus, para irem para um outro nível.
Gente que conhecia a palavra, gente que conhecia a Torá, judeu convertido a Cristo Jesus, judeu que estava crendo em Jesus. Então, gente que tinha uma história, gente que talvez se fosse hoje em dia, a gente podia dizer que tinha 30 anos de igreja, porque conhecia muito, por isso questionava muito. Jesus estava dizendo para eles, agora é hora de entrar num outro nível. E nesses dias que nós estamos vivendo, o Senhor está nos chamando para entrarmos num outro nível. Aquilo que essa multidão, aquilo que os discípulos vivenciaram junto de Jesus, Ele nos chama para que nós vivenciemos nesses dias. Jesus vira para aquelas pessoas e Ele não apenas diz que a verdade liberta, Ele diz, permaneçam em mim, permaneçam na palavra e vocês vão conhecer a verdade. Vocês vão me conhecer e a verdade vos libertará. E aqueles judeus dizem, nós não somos escravos, vamos ser libertos do quê? E Jesus, Ele age em um ponto muito doloroso. Porque Ele começa a dizer, eu vou tratar de vocês agora profundamente. Eu vou tratar da raiz. Vocês não entendem o que eu digo. Porque a forma como vocês recebem a mim e a minha palavra ainda está encharcada da vivência dos seus pais, da vivência da sua origem, daqueles que deram vida a vocês. E eles ficam muito bravos porque eles dizem, nós somos descendentes de Abraão. E Jesus diz, não, se vocês fossem descendentes de Abraão, vocês me entenderiam. Algo que eu tenho aprendido meditando nesta palavra, e até nós estávamos conversando um pouquinho, né, a bispa, o apóstolo, antes de nós começarmos aqui, é que nesses dias onde o adoecimento, a saúde mental está tão abalada, onde há tantas pessoas com depressão, com pânico, onde as pessoas estão adoecendo fisicamente, por questões emocionais, as chamadas doenças psicossomáticas, nós vemos Jesus fazendo este mesmo convite. Jesus dizendo, vocês têm recebido a palavra, vocês conhecem a Torá, mas agora eu quero curar vocês, para que vocês entendam, ouvindo a minha palavra, vocês entendam. Porque quando vocês me ouvem, o que acontece com vocês? A mentira dentro de vocês, a mentira que foi plantada ao longo da história de vocês, ela mata a verdade de quem eu sou. Quantas pessoas têm caminhado assim? Elas vinham à igreja domingo após domingo, elas ouvem muitíssimas mensagens pela internet, elas pregam o evangelho, elas falam de Jesus, mas elas de fato nunca conseguem experimentar a vida abundante que há em Cristo Jesus. E tantas vezes não é porque elas não estão tentando, não. Elas estão lutando, elas estão guerreando, elas estão se esforçando. Mas algo acontece. Quando a verdade chega nelas, as mentiras que estão dentro delas, encurtidas na mente, encurtidas no entendimento, encurtidas na história, nas tradições, ela mata a verdade que há em Cristo Jesus. A verdade de quem Cristo Jesus é. Mas havia apenas uma coisa necessária para esses judeus. Havia apenas uma coisa necessária para que tudo isso fosse modificado. Eles precisavam aceitar que eles precisavam ser tratados por Jesus. Que era a hora de Jesus transformar a realidade, transformar a origem, transformar o passado, transformar aquelas dores mais profundas, transformar as tradições mais arraigadas na vida daquelas pessoas. Eu sou descendente de uma família mineira. E algo que a gente preza muito, que gosta muito, é de comer. E a minha mãe faz um frango com quiabo que não tem para ninguém. Isso faz parte da minha história.
Lá na minha família a gente luta para aprender essa receita, porque a gente quer comer bem, mas a gente também quer perpetuar essa cultura. Isso é uma coisa simples da nossa tradição, da nossa história. Mas Jesus estava falando de coisas mais profundas. Jesus estava falando de tradições, de pensamentos, de formas de agir e de reagir que precisavam ser modificadas. Como em mim também. Quantas coisas eu aprendi, quantas coisas vieram na minha herança, quantas coisas eu vi e ouvi que Jesus tem me confrontado, porque isso é um confronto. Ninguém ficou sorrindo para Jesus nessa mensagem. As pessoas se incomodaram com esta mensagem. Quando Jesus olha para nós e disse: isso que você faz não me agrada. Você está agindo como a sua mãe agia. Você está mentindo como seu pai mentia. Você cresceu nesse contexto. E agora você vem para mim e você quer receber a minha palavra, filtrando ela com esse filtro de mentiras. E eu não quero mais. Jesus tem dito isso para nós nesses dias. Jesus nos levou, a palavra nos fala que nada acontece sem que seja a permissão do Senhor, que Ele governa soberano sobre todas as coisas. E nós estamos vivendo dias em que estamos todos dentro de casa, todos ali reunidos em família, e de repente Jesus nos permite fazer um autoexame. Olhar para dentro de nós mesmos e ver quem nós somos dentro de casa. Porque ser crente na igreja, gente, é difícil, mas não é a coisa mais difícil do mundo, não. Porque às vezes a pessoa vem no carro brigando, com a cara invocada, chega aqui. É automático. Porque você entrega para as pessoas o seu melhor. É automático. As pessoas estão esperando algo de você. Mas ser crente dentro de casa, com os outros e com você mesmo, é a coisa mais difícil. Mas o Senhor nos levou para esse tempo. E aí lá dentro de casa a gente começou a perceber como estavam as nossas relações. A gente começou a perceber coisas que já estavam adoecidas há muito tempo. Outras que surgiram a partir desse processo. Mas a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem. Assim como Jesus confrontou aquela multidão, Ele tem nos confrontado nesses dias. Vocês precisam passar para um outro nível. A palavra do Senhor nos fala, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 a 21, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. Jesus já fez isso na cruz. Jesus estava dizendo para aqueles judeus: eu sou a pessoa certa para resolver isso com vocês. Se vocês me conhecerem, se vocês reconhecerem que precisam ser tratados por mim, eu sou a pessoa certa. Na cruz do Calvário isso foi estabelecido. O Senhor nos resgatou desta vã maneira de viver. Nós não precisamos mais viver assim. Talvez você tenha sofrido traumas, dores, abusos, violências, coisas que te marcaram de uma forma tão terrível, tão tenebrosa. Eu tenho uma marca no meu corpo, eu não tenho uma perna. Essa é uma marca, você olha para mim e você sabe que houve algum sofrimento na minha vida. Mas existem marcas que são muito piores do que uma marca física, porque elas ficam tão penetrantes dentro de nós e ninguém pode ver.
Elas se manifestam na ação, na forma de se relacionar. Às vezes a pessoa casa, ela vai se manifestar dentro do casamento. Às vezes a pessoa tem filho, ela vai se manifestar lá a marca com o filho. Mas Jesus estava dizendo aqui para eles: eu posso resolver isso. E hoje nós podemos ouvir Jesus dizendo, como o apóstolo Pedro diz aqui: eu já resolvi isso. Eu já resolvi pelo meu sangue derramado na cruz do Calvário. Eu já fiz. Agora é a hora de você se apropriar desta cura. Agora é a hora de você tomar. Mas a verdade continua sendo a mesma. Nós precisamos reconhecer que estamos doentes. Nós precisamos, porque você pode ter muitos anos. Eu me converti com 6 anos e entreguei a minha vida para Jesus. Hoje eu tenho 39 anos. Quantos anos? Mas quanta cura. Até hoje. A palavra corta para os 2 lados, queridos. A palavra, ela cortou quando o Senhor falou comigo e tem ministrado no meu coração. Mas agora, quando eu estou entregando a palavra, ela corta de novo. E ela corta você. E de você para mim, ela corta de novo. Então a palavra vai sempre nos cortando, porque ela precisa fazer separação entre a nossa alma e o nosso espírito. Ela precisa fazer separação entre as nossas juntas e medulas. Ela precisa atingir os lugares mais profundos dentro de nós. Jesus estava dizendo: eu sou a palavra viva que desceu do céu. Vocês decidiram comer de mim. Agora vocês precisam decidir deixar que eu altere o seu metabolismo, deixar que eu altere as células do seu cérebro, deixar que eu altere as células do seu corpo. É isso que o Senhor está dizendo. Esse é um tempo de cura. Esse é um tempo de cura. Esse é um tempo de restauração. E a palavra do Senhor nos diz que a graça do Senhor é multiforme. Ele está fazendo isso de diferentes formas, de diferentes modos. Com Deus não tem esse negócio: ah, Deus só faz se for na igreja do meio-dia até as 5 da tarde. Se não for assim, Ele faz. Não. Deus sabe o jeito, Deus sabe a forma, Deus sabe onde encontrar você, Deus sabe como Ele vai agir e como Ele vai fazer com você. E talvez você diga: não, eu não tenho nada disso, comigo está tudo certo, meu pai, a minha mãe foram uma bênção, a gente caminhou de vitória em vitória, homem de Deus, mulher de Deus, glória a Deus, aleluia que você teve essa experiência. Mas eu conheço tantas pessoas que tiveram experiências tão maravilhosas com o pai e a mãe, mas esses pais e mães eram seres humanos, são seres humanos, como todos nós. Mas a palavra nos fala algo mais além sobre essa realidade. E está escrito em Mateus 13, do 24 ao 30, a palavra diz o seguinte: Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Essa parábola nos diz que esse semeador, ele fez tudo certo. Ele não estava errado. Ele plantou a semente, ele fez tudo direitinho, ele trabalhou, ele tinha os empregados não estavam bravos com ele porque ele era injusto, ele estava fazendo tudo certinho. Mas chegou a hora dele descansar. Ele dormiu, ele foi descansar, fazia parte do processo. Mas a palavra nos diz que nesse momento em que ele descansou, o inimigo veio e semeou o joio.
Talvez o que tenha acontecido com você seja justamente isso. Na verdade, todos nós temos joio que é plantado, mentiras que Satanás planta, distorções, uma forma, toda disciplina, ela marca a nossa vida. Mas a disciplina é para o nosso bem. Mas Satanás tem prazer em distorcer. Mas o que o apóstolo Paulo diz é que a disciplina humana, ela serve para um tempo. Mas chega uma hora que nós precisamos trocar a disciplina humana pela disciplina de Deus, pela correção de Deus. E esse tempo, nessa parábola do semeador aqui, ele fala de maturidade. Ele fala de amadurecimento. Agora que vocês já me conhecem, agora que vocês já entregaram a vida para mim, agora que vocês já estão comendo uma outra espécie de alimento, vocês precisam agora se submeter ao meu fogo. Se submeter ao meu fogo, para que ele queime todo esse joio, para que ele tire todas essas distorções, todas essas mentiras, todo o engano que te impedem de se achegar profundamente a mim. Jesus estava ensinando isso aos seus discípulos. Jesus estava ensinando isso a mim e a você. Chega um tempo que pode ser que você seja o crente mais maduro do universo, mas Deus quer tratar você. Existem coisas em mim e você que precisam ser tratadas. E a palavra do Senhor nos fala, no último livro do Antigo Testamento, a palavra do Senhor nos fala que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós temos clamado por esses dias, nós temos clamado por isso, nós temos orado por isso. Nós temos pedido, Senhor, vem, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E o Senhor tem essa restauração para fazer em nós. A liberação do perdão, a liberação do amor, da restauração. Mas a palavra também nos fala em Mateus 10, no versículo 32 e no versículo 39, que Jesus também veio fazer algo que é essencial na minha e na sua vida. A palavra diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensei que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer a espada. Olha lá, a espada de 2 gumes. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Que loucura é essa? Dessa palavra, Jesus estava dizendo: precisa haver separação. Você não pode viver, agir e reagir como seu pai ou a sua mãe fazia. Precisa haver esse corte. Você não pode. Tantas vezes você fala: não, eu não vou ser como meu pai, eu não vou ser como fulano, eu não vou repetir isso na minha vida. Mas toca você fazendo a mesma coisa. Jesus está fazendo: eu quero que você tenha uma experiência real e profunda comigo. Eu quero matar toda essa mentira dentro de você. Pode ter sido muito bom para o seu pai, para a sua mãe, mas você não precisa ser eles, porque o que eu tinha com eles, eu tenho com eles. Mas o que eu tenho para você, eu tenho para você. Quantas pessoas se sentem tão aquém porque dizem: nossa, meu pai é tão crente, minha mãe é tão crente. Eu não tenho mais meu pai comigo. Meu pai partiu de uma forma que o Senhor o resgatou, o achou 5 meses antes dele falecer. Mas a minha mãe sempre foi um exemplo de oração, de intercessão, de permanência. Eu falo para ela: mãe, eu não sei, eu oro junto com a senhora tem tanta coisa para orar, para falar de cada pessoa para quem ela ora. Eu oro, gente, eu tenho uns cadernos de oração. Aí tem hora que eu ponho a mão
assim no nome das pessoas, eu falo, Senhor, eu não sei o que falar sobre essa pessoa. Abençoa, Deus, tem misericórdia, porque eu não tenho o que falar sobre essa pessoa. Mas a minha mãe tem tanto para dizer. Senhor, opera e dá graça, ele está sentindo isso, está passando por aquilo. Eu não sou assim. Mas se a minha expectativa, o meu modelo fala, não, a minha mãe, ela é cheia de graça. Nossa, essa relação que ela tem com Deus, é isso que eu tenho que ter para mim, é isso que eu tenho. Eu não vou viver o que Deus tem para mim. Deus nos chamou para uma experiência própria e singular com Ele. Deus nos chamou e Ele precisa fazer essa divisão. Ele precisa fazer essa separação. Ele precisa nos levar a esta individualidade para relação e restauração com Ele. E o tempo é hoje, a hora é agora, porque há muito que nós vivemos ainda pela frente. Jesus em breve voltará, mas é para nós vivermos as realidades do céu, os planos, os propósitos, as promessas dele aqui e agora. E Jesus está nos chamando para isso. Efésios 1 diz que o Senhor nos escolheu nele. Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos dele por meio da união com Cristo. Não foi seu pai ou a sua mãe que planejou ou não planejou o seu nascimento. Nós somos escolhidos e separados por Deus. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 diz o seguinte: o apóstolo Paulo fala aquelas pessoas, ele diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. É uma mentira, queridos, que a única área em que Deus quer tratar conosco é a nossa dimensão espiritual. Tem muita gente extremamente forte espiritualmente, mas que está com sua área emocional, está com a sua alma destruída. Assim como tem muita gente que está forte espiritualmente, mas o seu corpo físico está destruído. Alguns domingos atrás o pastor falou sobre isso, sobre a alimentação. Ele citou isso, porque é tempo de nós cuidarmos do templo do Espírito Santo. Até isso a pandemia trouxe. Porque você tem que tomar vitamina, porque você tem que cuidar de lavar a mão, porque você tem que cuidar de onde você vai, de como você fala, de como você age, do que você come. Você não pode comer porcaria. Mas a Bíblia já falava. A Bíblia já tinha estabelecido isso para nós. E por que a gente não fazia? Isso lá em Levítico. Já tinha estabelecido que nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. E por que é tão difícil para nós cuidarmos da nossa alimentação? É porque são áreas que precisam ser santificadas pelo Senhor. Ele quer tratar de nós no espírito, na alma e no corpo. O processo de santificação, Ele nos vê integralmente, Ele nos vê inteiramente. O próprio apóstolo Paulo sabe disso. O Senhor queria tratar também com ele nos relacionamentos interpessoais. Essa também é uma dimensão humana. Deus quer tratar isso conosco. Nós precisamos deixar que o Senhor opere em nós. Nós precisamos permitir que Ele trabalhe entre nós. E é interessante que Jesus, Ele nos deixa um modelo, né? Eu comecei falando que eu gosto muito de olhar para Jesus. Eu não me canso de olhar para Jesus. Eu estou meditando nesses textos aqui já tem anos. Eu fico, vou e volto. Porque nós não podemos nos cansar, porque é necessário que o caráter dele seja impresso em nós. Se você tem problemas de caráter, você tem problemas de personalidade, você tem problemas de conduta, de ação, você precisa
aceitar isso e se submeter ao tratamento, à modelagem de Cristo, não adianta você negar, não vai desaparecer. Ah, mas Deus opera milagres. Sim, gente, Deus opera milagres, mas tem coisas que faz parte de quem Ele é e do que Ele disse. Jesus estabeleceu um método. Tiago 5, do versículo 13 ao versículo 16, a palavra diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Sabe qual é o problema? Porque quando a gente não conhece a verdade de quem Jesus é, a palavra viva que desceu do céu, a gente faz tudo ao contrário. Quando é hora de conversar com alguém, a gente quer orar. Quando é hora de orar, a gente quer conversar com alguém. Aí a gente faz tudo trocado e você fala: eu não melhoro, Deus não me responde. Mas Tiago, ele estava dizendo aqui: gente, tem um segredo. Se você está sofrendo, se existem dores em você, sofrimentos diversos, você precisa sempre orar. Orar não é uma opção para você, é determinante. Há sofrimentos que ninguém vai poder intervir. O irmão ministrou aqui, gente, esse tempo de pandemia, não tem médico que resolva, não tem cientista que resolva. A gente está sofrendo, é hora de orar, é hora de clamar, é hora de buscar o Senhor, é hora de se humilhar, é hora de confessar pecado, é hora de orar. Agora, se você está feliz, você canta. Agora, a gente tem encontrado tantas pessoas tristes, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas que perderam os seus familiares, e a gente está dizendo para eles: não chora, canta. Mas, gente, é um processo. É um processo. Às vezes a gente precisa chorar, porque só vai ser consolado aqueles que choram. Jesus disse: aqueles que choram serão consolados. Às vezes faz falta, a pessoa não chora. Ah, mas eu caminho de vitória em vitória. Não é verdade. Não é verdade, porque senão Jesus seria mentiroso. Porque ele disse: no mundo tereis aflições. Tenha ânimo, não deprime não, vamos lá. Tem bom ânimo. E às vezes é o momento de chamar alguém para orar. Porque eu estou doente fisicamente. Porque eu preciso receber cura. Eu preciso clamar. Eu preciso orar por quem está no hospital. Eu preciso que alguém venha e interceda por mim. Porque às vezes a pessoa não tem força, ele não tem condições. Tantas vezes o apóstolo tem dado testemunho da bispa. Eu não estava na vivência com ela, mas eu sei, tinha que ter gente orando. Tinha que ter gente clamando, ungindo, suplicando, porque ela não tinha forças. Eu também já passei por isso. Você também. E a palavra nos diz: se precisa haver cura, você precisa confessar. Martinho Lutero foi um grande homem. As suas 95 teses, elas revolucionaram a história. E elas nos trouxeram até aqui, com livre acesso na adoração e no culto. Mas como todas as pessoas, ele também falhou. E uma coisa que foi falho, é que ele estabeleceu que nós não poderíamos mais confessar. Que era pecado confessar. Não pode confessar, mas não é. A Bíblia nos fala. É com qualquer pessoa? Não. Não é com qualquer pessoa. Porque a pessoa tem que ter maturidade. Porque ele tem que ter vida com Deus. Porque ele precisa guardar isso em Deus. Mas existe gente que pode ajudar com que a liberação de cura se estabeleça sobre você. Para haver cura, precisa haver exteriorização. Jesus sempre disse: o que queres que eu te faça? O homem era cego, mas talvez ele não quisesse enxergar.
Talvez ele quisesse um cão-guia, talvez ele quisesse viajar, quisesse fazer alguma coisa diferente. Nós somos tão surpreendentes, tão estáveis. Jesus sabia o que ele precisava, sabia o que ele queria, mas faz parte do processo de cura, exteriorizar, faz parte do milagre. Assim também o Senhor opera. E a palavra do Senhor nos fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu quero encerrar aqui. Eu quero parar nesse momento, porque o convite de Jesus é para que eles deixassem o avivamento entrar na mentalidade. Nós precisamos primeiro ser avivados na nossa mente. Os ídolos internos precisam morrer. Porque senão a gente não consegue nem caminhar. O apóstolo está falando sobre o mover profético que Deus está fazendo, o que Deus está movendo, e você está lá, eu quero, mas não consigo entender, não consigo acessar esse lugar, não consigo receber. Mas Jesus, ele diz, olha, eu estou dizendo a verdade para vocês, mas eu quero que vocês recebam essa verdade de uma forma tão poderosa. Então eu vou, porque se eu não for o Consolador, o Espírito da verdade, que vai guiar vocês em toda a verdade, e que vai falar as coisas que de mim ele vê, e eu revelo o Pai, ele não vai vir. Se eu não for, ele não vai vir. Então Jesus novamente trabalhou em nosso favor. O Espírito Santo revela o Pai, através de quem Jesus é. Hoje eu quero convidar você para orar por mais do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor nos fala em Romanos 8, que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Ele clama dentro de nós, Abba Pai. Ele modifica a realidade. Não é mais o pai que me abandonou, não é mais um pai que era mentiroso, não é mais a mãe que me maltratou, não é mais o pai e a mãe além da expectativa que não pode ser tocado, não é mais eu que não consigo nunca atingir os objetivos, que não consigo avançar, não. Eu tenho um pai, o Espírito testifica dentro de mim, você não é mais órfão. Existe uma mudança na sua história, existe uma mudança na sua mentalidade, mas nós precisamos querer, nós precisamos reconhecer. Talvez você precise sentar e conversar com alguém. A nossa igreja pode oferecer isso, temos aconselhamento para isso. Talvez não, você precisa entrar dentro do seu quarto, fechar a sua porta e investir tempo com Deus, buscar mais, receber mais. O Espírito Santo sabe como fazer. Quando eu tive que ir para o quarto, ele me levou para o quarto. Quando eu tive que sair do quarto para ser tratada, ser cuidada por alguém, ele me tirou do quarto e me levou. Quando eu precisei fazer as duas coisas, ficar no quarto e ser tratada por alguém, ele fez. Aí quando eu acho que está tudo resolvido, ele fala, vem de novo aqui, filha. Tem umas coisas aqui que a gente precisa consertar. Ele nos ama e ele se importa conosco. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o tempo, esse é o momento, a hora é agora, não pode ser amanhã, a hora é agora. A minha oração é que o Espírito Santo faça essa palavra borbulhar em você, mas que você não faça como os judeus, que receberam e falaram, não, é muito difícil isso, é muito difícil, não, que você faça como os discípulos e decida, eu vou mais um pouco. Talvez você, como Pedro, precise que Jesus chame seu nome e diga, vem cá, é você também. Eu ainda amo você, eu ainda quero tratar de você. Talvez você esteja desesperançado,
quanto a todas as coisas que precisam mudar. Mas a palavra nos diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Eu quero encerrar aqui, mas eu quero orar nesse momento, não importa onde você está. Eu quero que, como símbolo, como uma representação, eu quero que você nessa hora coloque a sua mão no seu coração. Seja das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Nós temos a mente que governa, mas a Bíblia fala que o Senhor sonda é o nosso coração. Vamos orar ao Senhor para que Ele faça isso nessa noite. Jesus, nós reconhecemos quem Tu és. Nós reconhecemos que Tu és o grande eu sou, o Filho do Deus vivo, que se fez carne, se entregou por amor de nós. E a sua entrega, o derramamento do seu sangue, nos resgatou da vã maneira de viver. E nessa hora nós reconhecemos que nós precisamos de Ti. Nós reconhecemos que há áreas dentro de nós que precisam ser acessadas, que precisam ser transformadas e precisam ser tratadas por Ti. Nós nos submetemos ao Seu método. Não queremos ser mais um número na estatística. Não, nós queremos ser transformados à Sua imagem, Cristo Jesus. Nessa hora nós oramos por cada vida, Senhor. Por cada vida. Eu não os vejo, mas o Senhor os vê e os chama pelo nome. Que Tu, Espírito Santo, que sonda a medula, que sonda o coração, o Senhor os encontre agora onde cada um estiver. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que estão na rua, no trabalho, aqueles que vão ouvir no futuro esta mensagem. Que o Senhor os encontre agora e que a Tua presença, Espírito de vida, inunde esses corações. Que o Seu óleo se derrame, trazendo cura sobre as feridas, trazendo mudança na mentalidade, trazendo mudança de pensamento, destruindo e destronando os ídolos internos e fazendo algo novo, Senhor. Que o Seu sangue, o poder do Seu sangue penetre juntas, medulas, penetre células agora, modificando a genética, transformando neurônios, visitando redes neurais nesta hora, transformando as memórias mais afetadas, mais adoecidas, toda mentira do inferno, todo o engano que rouba a identidade de filho, que impede de avançar para um novo nível contigo, que seja despedaçado agora pela verdade que liberta. Cristo Jesus, se derrame sobre nós, se derrame sobre nós, trazendo cura, trazendo transformação, trazendo restauração, porque nós queremos que esse é o tempo de cura, esse é o tempo da restauração, esse é o tempo de sermos tudo o que o Senhor nos criou para ser e vivermos a vida abundante que o Senhor conquistou na cruz por nós. Faz a sua obra, Espírito Santo. Faz as conexões necessárias. As pessoas que precisam se conectar com outros para serem curados, faz do seu jeito, faz a sua forma, Senhor. Mas não nos deixe mais nem um dia, nem um segundo sequer, sermos engodados pelos enganos e as mentiras do pai da mentira. Nós renunciamos hoje à filiação de Satanás. Nós renunciamos hoje a toda a orfandade e nós agora tomamos sobre nós o manto da paternidade de Deus, que seja estabelecido sobre nós e que dentro de nós o Seu Espírito clame: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. E nós Te louvamos e nós Te bendizemos pelos Teus milagres, pelas Tuas maravilhas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.